A Bíblia vai dizer em Apocalipse 1, verso 3 em diante: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos, seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém, igreja? Amém. Meus queridos, observamos que o livro do Apocalipse, do capítulo 1, ele é uma apresentação. Ele traz uma apresentação da igreja, ele traz uma apresentação do autor, ele traz uma apresentação do tempo, ele traz uma apresentação geral. E eu queria que um dos irmãos pudesse ler para mim a introdução desse livro, em voz alta. Quem tiver coragem aí para ler. Eita. Pode ler. Segura aí, a primeira promessa é para quem? Para os leitores, pode continuar. Abençoando aqueles que guardarem a sua mensagem. Por isso é tão importante entender que é impossível memorizar o tema do livro de Apocalipse. Uma leitura panorâmica ajuda na memorização da mensagem e facilita o entendimento. Só até aí. Observamos alguns pontos. Então, não tenha vergonha de marcar na onde Deus for tocando em você, dentro dessa introdução. A primeira ponto que a gente observamos aqui, a primeira promessa manifestada do livro do Apocalipse é para os leitores do livro. Agora aí não entra um problema sério. Agora entrou um problema sério aqui. Quem leu o livro do Apocalipse aqui? Já leio mais do livro, mas... Já leu, mas não leu mais. Olha o problema que entrou aqui agora. Olha o problema que entrou. Eu quero receber as bênçãos do Senhor, mas está dizendo não lê. Não busca. Me quer, Paraíso lá, eu leio. mas não quer me buscar. Outro ponto. Abençoando aquele que guarda a sua mensagem. Aí nós entramos em outro problema. Como é que nós vamos guardar uma mensagem minha que a gente não lê? Complicou não, Viviane? Então precisamos, igreja, entender que o livro do Apocalipse não é uma abominação que o mundo mostra, que as pessoas mostram. Tudo que acontece, uma catástrofe, tudo que a gente vê, um apocalíptico acontecendo, atribui logo ao livro do Apocalipse. Mas temos que ver, irmão, e entender o que esse livro de fato ele nos ensina. O que esse livro de fato ele clareia a sua igreja para o triunfo dela. Mas como a gente vamos receber isso se a gente não lê? Vamos lá. Por isso é tão importante entender e, se possível, memorizar o conteúdo do livro do Apocalipse. Agora vamos lá. Como possível?
memorizar, pregar algo que a gente não lê. Complicou. Memorizar algo que você não está vendo, memorizar algo que você não está meditando, não vai ter condição de memorizar, irmão. Tem gente que tem uma mente fotográfica, é fácil. Tem gente que pega um livro de 100 páginas, ele lê em 2 horas, em menos de 2 horas. Por causa que a mente dele é fotográfica, ele passa a página, parece que ele já vira um filme daquela página completa. Mas querido, o livro não está pedindo para a gente só ler, mas pedindo para meditar, para a gente entender, para a gente viver as promessas que estão dentro dele. Vamos continuar. Uma leitura panorama do texto ajuda nesta memorização da mensagem, o que facilita o entendimento. A palavra Apocalipse significa revelação, porque o livro de Apocalipse é um texto profético de revelação. A linguagem apocalíptica se diferencia da mensagem profética, destacando símbolos que representam as verdades apresentadas. O Apocalipse foi escrito entre o ano 90 ao ano 100 depois de Cristo, por João, que foi o último apóstolo sobrevivente. João estava preso na ilha de Patmos, no mar Mediterrâneo, de onde enviou os textos do Apocalipse para as 7 igrejas na Ásia Menor, que foi os primeiros destinatários da igreja. Qual foi o primeiro destinatário do Apocalipse? Qual foi o primeiro destino que o livro do Apocalipse ele foi recebido? A gente observa os primeiros destinos aqui no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente aconteceria, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então observamos no texto do Apocalipse que ele passou primeiramente por Deus, Jesus, anjos, João, e logo em seguida veio para as igrejas. Então, esse aí é outro problema que chegou em nossas mãos, mas a gente não queremos ler. Hoje nós temos o privilégio de leitura. Hoje nós temos tempos de leitura. Quem não tem tempo aqui para orar? Quem tem tempo aqui para comer? Eu tenho. Quem tem tempo para reclamar? Você está entendendo? Quem tem tempo para reclamar tem tempo para adorar. Quem tem tempo de comer, olha, primeiro ponto, tempo não se tem, tempo se cria. Você cria um tempo para tudo. Você tem uma carga horária de trabalho de 8 horas. Você pega no serviço de, vamos dar um exemplo de 7. Você quer levantar às 6h59, irmão? Dá tempo nem escovar a boca, vai chegar com bafo de onça no trabalho. Não dá tempo. Aí chega no trabalho 7h30. Todo dia atrasado. O que é que o seu patrão vai dizer? Cara, tu só chega atrasado. Aí se o seu patrão
trabalhar, sim ou não? Mas a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes que chegaram atrasadas não entraram. Cuidado. Tem patrão também que corta, né? Nem tudo deixa. Exatamente. Cuidado de chegar atrasado. Porque talvez quando você chegar atrasado, as portas, Rebeca, podem ficar fechadas. E não ter possibilidade de ser aberta mais. Aí depois você vai dizer, Senhor, eu não te conheço, meu filho. Mas elas conheciam, senão elas não diziam, Senhor, deixa-nos entrar. Ou não? Vamos lá. Então observamos que é revelação. É tirar o véu. Tirar o véu do rosto para você ver. Ah não, mas eu não estou vendo. Mas a revelação vai tirar o véu do teu rosto. Vai te dar clareza. Vai colocar um palmilho. Se lembra lá da igreja de Laodiceia? Olha, me deixa colocar um palmilho nos teus olhos. Me deixa colocar uma veste nova em você. Mas a igreja precisa querer isso, igreja. Deus, ele só dá a quem pede a ele. Deus, ele só dá a quem busca a presença dele. Observamos o destino da carta. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu. Então, Jesus, diácono Benedito, teve a revelação, mas alguém deu a revelação para ele. Deus deu a revelação para ele. Aí Jesus disse, agora eu preciso enviá-las, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele está dizendo, primeiro ponto, o livro está sendo revelado, o livro está sendo dado, mas agora precisa ser mostrado. A igreja, que ela não prega sobre o livro do Apocalipse, que ela não ensina sobre o livro do Apocalipse, irmão, quero dizer algo para você. A igreja tem medo, os pastores têm medo. Agora deixa eu te explicar algo. Qual é o medo dos pastores? Qual é o medo dos líderes? É o medo de perder as ovelhas. É o medo daquelas que são dizimistas. Ah não, se eu pregar sobre o livro do Apocalipse, as ovelhas vão sair, irmão. Ovelha, ela gosta de ser alimentada com coisa boa. Se você pregar, aí a ovelha será edificada e ela não vai procurar outro pasto. O irmão Manuel cria ovelha. Quando elas, Marcelo também cria. Quando elas estão no pasto igual, elas querem ir para outro. Ali, cabecinha baixa. Tchá, 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 tchá. Mas quando ela vê o pasto do vizinho mais gostoso, mais robusto, né? Bonitão. É por isso que tem até umas ovelhinhas que eu já vi aqui com as travas, com umas turquinhas no pescoço, né? Elas gostam de pular cerca, aquelas dali. Elas gostam de comer o pasto do vizinho. Você acha que é diferente nas igrejas? Mas por quê? Porque o povo está procurando revelações de homens. Mas aqui observamos que a revelação vem mais de Deus. A revelação chegou até Jesus. E Jesus enviou e disse, é para mostrar. Não é para ocultar, não é para esconder as coisas que estão escritas nesse livro. Então, a primeira parte que a gente estamos aprendendo é o destino da carta. Aí agora vamos observar. A carta foi revelada para quem? Quem pode me dizer? Mas foi dada por quem? Por quem? Por Deus. E Jesus mandou fazer o quê? Mostrá-la. Olha, está escrito. E vamos lá. O que vai acontecer brevemente? Irmão, o livro do Apocalipse, a Bíblia, ela é mais atual do que o dia da manhã. Tudo que está escrito aqui, há
amanhã vai acontecer. Brevemente vai acontecer. O livro do Apocalipse é separado em 3 partes. Presente, futuro e fim. Então, ele é engranjado em 3 partes. Então não adianta, não vai acontecer, vai acontecer. Ele está no presente, ele está no futuro e ele também está no final. Ele vai nos apresentar. Então essas cartas precisam ser enviadas. Agora olha, e pelos os seus anjos as enviou e as notificou. Aí enviou e o que, igreja? Notificou. Quando você segue uma pessoa, aquele sininho está dizendo o quê? Quando ele lá no YouTube diz, ativa o sininho para você receber o quê? Ativa o sininho, igreja, para receber as notificações. Não é no YouTube, não é no Facebook, para receber as notificações do céu, a revelação do céu, o maná do céu, o pão vivo que desce do céu, a água viva. Comece a ativar na sua vida algo profundo. Gaste tempo com Deus. Irmão, nós gastamos tempo com tantas coisas, igreja. Nós gastamos tempo com tanta besteira. Aí depois dizemos, quero receber o melhor de Deus. Mas você tem dado o que para Deus? Mas Deus não quer nada. Ele só quer a minha vida. Tá bom. Ele quer a sua salvação. Mas você precisa lutar por ela, filha. A ordem é passar adiante. Imagina, diabo, o menino. Deus revelou para Jesus. Jesus teve uma revelação. Deus deu. E Jesus disse assim, não, essa revelação agora é só minha. Mas ele disse, não, mostra o que vai acontecer. Aí deu os anjos. Aí os anjos olhassem e fizessem igual a Lúcifer, igual a Satanás. Essa revelação aqui não dá não. Aí os anjos disseram, vamos notificar. Vamos entregar para João. E o João, agora vamos lá. E pelos anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. O que você está vendo aqui? Que João testemunhou. Observa aqui, ó. O qual testificou da palavra de Deus e testemunhou de Jesus Cristo. Testificar, ele está lá em cima, recebendo a revelação, e ele está testificando aquilo ali. Rapaz, eu estou aqui, eu confirmo. Eu vi. Isso é um grande problema dentro das igrejas também. Muitas vezes os irmãos chegam. Eu tiro um exemplo. Deixa eu dar um exemplo aqui rapidinho. Não vou dizer quem. De repente chegou um menino lá na minha casa e disse: rapaz, tu não sabe o que aconteceu. Fulano ganhou tal coisa e já vendeu. Eu disse: tem certeza? Tem, acabei de ver passando com um negócio na moto. Eu chamei a pessoa. Vem cá. Tem certeza? Eu vi. Vem cá. E se eu disser que foi eu que dei? Só que quando eu estou falando, ela estava falando de outro. Só que ela se surpreendeu que o que ela ouviu não era o que ela estava pensando. Era algo que estava comigo e eu tinha passado para a pessoa. Mas ela já chegou julgando. Pô, ganha um negócio e sai vendendo. Cuidado. O poder da língua tanto mata como dá vida. O problema é que nós estamos testificando, mas não temos certeza
sabia, sabe, que uma cobra, ela não tem desejo de atacar ninguém? Sabia disso? Quem tem medo de cobra aqui? Como que você tem medo de cobra? Ela fez o que com você? Ela fala o quê? Que ações? Me diga uma ação ruim da cobra por toda a sua vida. Não. Ela não morde se você não fizer nada com ela. Outra, deixa eu lhe falar. A cobra, ela se precipita com algo que ela acha que vai acontecer. Ela só lhe ataca pelo meio de defesa. Você vai se sentir atacado. Que ela acha que você vai mexer com ela. Quantas pessoas têm se colocado na alta defesa? Por isso que não tem vivido o novo e as maravilhas e a revelação do céu, porque tem se colocado em alta defesa. As pessoas passam. Não só foi eu que vivi isso, não. Tenho certeza que alguém viveu isso. E você chegar na igreja, dá os irmãos conversando na porta, você dá a paz do Senhor para todos, provoca o rei para orar, e daqui a pouco, quando você se levantar, você tem um sentimento que os irmãos vão falar de você. Estão conversando sobre a minha vida. Mas não é um sentimento. Às vezes os irmãos estão até dizendo, rapaz, aquela irmã é uma benção, aquele irmão é uma benção, mas você tirou conclusões. Porque muitas pessoas se afastam da igreja, porque muitas pessoas não estão no cristianismo mais, porque muitas pessoas apostataram da fé, é porque tira conclusões igual a cobra, aí no lugar de ajudar, ataca a igreja. Aí acha que está sendo atacada, mas ela tirou conclusões precipitadas. Ela acha que está sendo julgada, mas no final quem está julgando é ela. Porque notificou algo errado. Cuidado. Mas João aqui ele está falando algo interessante. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Peraí. Tem como você, irmãinha, isso é uma pergunta, testemunhar da vida de alguém sem você ao menos conhecer os passo a passo dela? Tem como? Daqui a pouco você, irmão, quero dar um testemunho aqui. Oi, irmão, eu não conheço, mas eu vi o vídeo dele. Ô irmão, se você estiver mentindo no vídeo e ele estiver te incentivando a mentir também. Mas João está dizendo, eu testifico do que estou vendo, do que estou recebendo em cima. Deus está dando em cima, mas ele está dizendo, mas também eu dou testemunho do que eu vi embaixo. João é o último apóstolo. João é aquele que está na ilha de Patmos por uma causa, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não está na ilha de Patmos igual. O que é a ilha de Patmos? Na onde ia só prisioneiros perigosos, inimigos de Roma, inimigos de César, homens que não poderiam estar na sociedade. Mas nós estamos falando de João. Quem é João? O apóstolo do amor. O homem que deitou nos peitos de Jesus. O homem que estava no pé da cruz e Jesus olhou para ele e disse, mulher, está aí o teu filho. Rapaz, está aí a tua mãe. Nós estamos falando de João, aquele que estava com Jesus no Monte das Oliveiras, aquele que estava com Jesus no Monte da Transfiguração, aquele que estava caminhando com Jesus no Monte do Getsena, aquele que caminhava Pedro, Tiago e João. Nós estamos falando desse mesmo João.
não aqui. 1 João, 2 João, 3 João, é o próprio Evangelho e agora escreve o livro do Apocalipse. Nós estamos falando de um João amoroso, um João que Pedro estava ali, levanta e anda. Pedro era bruto, mas ele era um cara que abraçava as pessoas. E ele está dizendo, eu estava com Jesus. Eu estava com Jesus. Eu notifiquei. Eu estava com ele nas aflições. Eu estava com ele quando ele multiplicou pão. Eu estava com ele quando ele disse, Lázaro, sai para fora. Você já parou para imaginar como é que você chama alguém para fora e a Bíblia relata que o cara estava com uma venda nos olhos, com os braços, as pernas tudo vendado, e daqui a pouco ele sai para fora. A voz de Jesus estava guiando ele, Lázaro, sai para fora. Então, quantos dias ele estava ali dentro? 4 dias. Então, se ele ainda tivesse com os olhos abertos, a claridade quando abrisse o sepulcro não dava chance dele olhar para fora, porque ia queimar os olhos dele e ele ia fechar. Mas a voz que está me chamando, sai para fora desse teu sepulcro, é a voz que está te guiando, querido. É a voz que está te dando força. Então observamos que ele testemunhou da palavra de Deus, testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tinha visto. Irmão, quero te convidar Conte com enterogermina. Enterogermina a não testemunhar. com equilíbrio prolongado. Partiu viajar tranquilo? Então, dá no seu lado. A não testemunhar aquilo que você não viu. A não testemunhar aquilo que você não ouviu. Testemunha já basta a testemunha de Jeová. Sabe qual é o problema? É de você querer testemunhar tudo. Não, irmão. Se me perguntar, eu digo o que foi. Tu estava lá? Tu viu? Não, mas é meu amigo. Problema seu, meu amigo. Sabe por que as pessoas sofrem, irmão Manuel? É porque traz problema para si mesmo. Você já parou para pensar que os seus problemas já é muito, não? Não, ou só eu que tenho aqui. Mas daqui a pouco você acha que o seu é pouco? Aí diz, não, eu vou testemunhar ali, rapaz, porque eu não gosto de fulano. Ô irmão, eu quero te dizer, você está sendo desgraçado e miserável. Você não está ajudando a causa. Talvez aquela vida ali se perca por causa de você, que resolveu testemunhar só porque não gosta dela. Será que você é uma testemunha do diabo? Cuidado, irmão. Mas eu não vi e nem vi. Mas eu confio em fulano. Fulano me falou. E se fulano também não gostar de fulano? Meu irmão, é problema deles. Não te mete na causa. Quer te meter? Vai pro quarto, ora, clama. De Deus, dá uma direção. Senhor, não tira a sua mão. Senhor, toma o controle da causa. Senhor, se for do casamento, Deus, entra na causa. Porque em briga de marido e mulher, rapaz, ninguém tem que meter a mulher, não. Você é um vizinho crente, mas daqui a pouco 2 ímpios brigam. Aí você diz, não, eu preciso me meter nesse negócio. Daqui a pouco o seu irmão da igreja ainda está no processo de libertação, gosta de um barraco, mas porque é seu irmão da fé, você diz, não, eu vou me meter na causa. Não se meta, ore, clame para Deus entrar na causa, irmão. Você não tem mais força do que Deus. Você não tem mais poder do que Deus. Você consegue resolver causa? Se você conseguisse, você resolvia as suas, irmão. Ou não?
Mas nem assim você consegue. Aí depois você está lá. Olha como é. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, visita-me, Senhor. Derrama a sua graça, Senhor. Toca, Senhor, nessa enfermidade que apareceu. Senhor, toca nessa afronta que eu tenho recebido. Senhor, toca nessas guerras espirituais. Ah, Senhor, que tem se levantado, você tem clamado toda da mesma maneira. Faz dessa maneira para o teu vizinho. Clama, ora, pulsa, se humilha. Não vai entrar em confusão, porque o crente tem que ser irrepreensível, igreja. João está dizendo: eu notifico da palavra e testemunho do que eu vi. Eu não posso testemunhar do que eu não vi. Ah, mas eu estava perto. Problema teu. Ah, mas eu vi de longe. Ah, você usa óculos? Porque tem hora que você está lendo a Bíblia tão perto, dá uma cegueira, imagine de longe. Né? Cuidado, irmão. Ou só é comigo, que muitas vezes vou ler a Bíblia e o diabo quer dar uma cegueira. Dá um sono, né? Dá uma tristeza, uma Bíblia em boca, rapaz. Imagina de longe o que o diabo não pode te cegar para você estar testemunhando. Aí no lugar de você ajudar, aí de repente você bota um inocente na cadeia. Chega lá o inocente, é inocente, tira a sua própria vida. E a conta para você chega mais tarde. A conta chega, filha. A fila chega para todos. Não, mas eu vou me desviar dela. A Bíblia diz que foi o Senhor que colocou, não foi? Filipenses. Todos vão estar diante do tribunal de Deus. Todo joelho se dobrará. Nações, tribos, reinos, presidente, não presidente, pequenos, grandes, branco, azul, amarelo, pobre, todo joelho se dobrará. Sabe qual é os problemas? Que a gente acha que quem governa a terra são os presidentes e os governadores. Eles não entenderam que o governo ainda está na mão de Deus. O controle ainda está na mão de Deus. Ele nunca perdeu o controle, igreja. Glória a Deus, aleluia. Deus, ele tem o controle da sua igreja. Deus, ele tem o controle do seu servo. Deus, ele caminha dentro da igreja. E ele está dizendo: eu notifico, eu revelo, eu tiro o véu. Tira o véu do teu coração. Tira o véu dos teus olhos, que eu quero revelar. Eu quero te dar, eu quero mostrar. Eu quero te dar as bênçãos que estão aqui escondidas, que você ainda não adquiriu. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá mais? Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado que, igreja? Aquele que tem lei. Você tem medo? Quem não sabe ler aqui, levanta a mão. Mas sabe ler. Só a irmã Wanda, daqui. Vamos lá, não fica de fora. Vamos lá. E os que ouvem as palavras da profecia. Jesus é direto. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. E o ouvir por aqueles que crêem. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho lido, mas não creio. Eu tenho visto, mas não ouvido, mas não creio. Eu ando na igreja, mas não creio. O pastor prega, eu até me arrepio, irmão. Quando eu andava no show lá fora, eu me arrepiava. Quando eu assistia
minha vida. Continuei sendo a mesma pessoa. Triste, abatida e não mudou nada. Mas eu ouvi! Talvez eu li até na capa do CD lá a letra. Essa música aqui é Meu Chora. Tem uma música de Caravé que eu vim entender a letra dela agora. Poucos meses. Acho que tem nenhum ano. Eu até falei em um estudo aqui que Caravé estava falando que ia se matar. Mas ninguém viu. Quando ele canta aquela última música, eu sou filho sem sorte, que só nasci para sofrer, vivo triste e abandonado, sofrendo sem merecer. Ele começa a entoar, ele começa a mostrar os sinais de uma depressão. Ele começa a mostrar os sinais de uma pessoa que quer tirar a sua própria vida. Uma pessoa que foi abandonada por família, por amigos, que está num quarto isolado, escuro, que não tem prazer mais na sua própria vida. Mas o que acontece quando a música lança? Ele foi aplaudido. Quando a música lança, ela ganha ibope, ela ganha sucesso. Quando a música lança, o dinheiro entra na conta, mas a alma de Caravé continua abatida. O desejo de morte, Marcelo, continua dentro dele, porque ele ganhou até a fama, estava ganhando o mundo, mas no final a salvação não ganhou, igreja. Bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem as palavras desta profecia. Sabe por quê? Eu acredito, Jesus botou dessa forma para não ter ninguém inocente. Ah, Senhor, mas eu não sabia ler, o Senhor sabe disso. Mas ouviu? Ouvi, Senhor. A salvação e a fé vem pelo ouvir. Por que a importância, irmão, de você ler, escutando você ler, Brenda? Você sabia que nós erramos muito na leitura? Sim. Ou é só eu? Agora, a partir do momento que você começa a ler e você se escutar, você para de errar. Por quê? Você está lendo ali, e você está falando. Quando a sua voz trava do seu ouvido, o erro aqui, você volta para ler novamente. Aí você acerta. Mas quando você lê só na mente, você acha que está lendo certo, você não está se ouvindo. Mas é preciso, querido, que você leia para você se ouvir. Eu cansei às vezes de eu preparar um sermão perto da hora de eu ir ministrar em algumas igrejas ali em Maceió, faltando um negócio de horas. Eu chegava no trabalho, dava uma repassada no sermão, entrava no meu quarto, olhava lá no espelho, colocava a Bíblia na mão, e eu pregava 1 hora, gritando, em voz alta, pregava Marcelo avivado, pregava a mensagem, tá, Manuela? Brenda? Ela tá. Tá não. Ela tá aqui não. Tá falando assim? Sim. Pregava avivado. Sermão de 50 minutos, irmão. Olhando e pregando, citando os textos, gritava, mascava, falava em mistério, e daqui a pouco ia tomar um banho para ir ministrar. Chegava lá, pregava o mesmo sermão. E o Espírito Santo conduzia a nave da igreja. Eu me lembro de um dia, domingo, fui convidado para pregar em uma conferência de missão. E quando eu cheguei naquela igreja, eu dei uma linha aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu preguei 1 hora em casa. Quando eu cheguei naquela igreja, o mesmo texto, Ezequiel, eu comecei, quando assim que eu cheguei, todo mundo me recebeu, irmão, mandando. Abraçado, rapaz, que prazer você estar aqui. Vim falar muito de você. Sei que você é tocha. Sabe, irmão?
Comecei a ministrar a igreja, oh, glória, aleluia. Me prometeram até uma oferta nesse dia. Oh, glória, aleluia. Eu digo, gente, o negócio aqui tá bom. Mas daqui a pouco Deus inverte a mensagem. E leva para o altar. Conserta o altar. E tem uns 15 a 20 em cima do altar. Eu saí olhando no olho deles. Conserta, 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 porque Deus está mandando consertar a tua casa. Deus está mandando consertar a tua vida. Tu tá aqui em cima até bonitinho fisicamente, mas espiritual. Estás morto, estás igual a um sepulcro caiado. Aqui em cima tem um vale de ossos secos. E daqui a pouco começaram a olhar, começaram a se torcer. Quando eu saí daquela igreja, só veio me dar a paz. O rapaz que me convidou, porque era meu amigo. Mas ninguém falou comigo. Eu não fui convidado mais para pregar naquela igreja. E vou dizer um negócio para você. Muitas igrejas que eu passei em Maceió, eu não retornei a pregar nelas mais. Mas eu entendi o chamado que eu tinha falado para vocês de Jeremias. Quando a palavra bate do pecado, aqueles que estão em pecado, se ele não aceitar a correção, ele nem quer ver sua cara mais. Mas aqueles que aceitam, irmão, eles se regozijam, eles saem dali felizes, eles saem dali transformados, renovados, porque eles entendem que leram, que ouviram e precisava ser corrigido, igreja. Finalizar. E guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você lembra lá de Salmo 119, verso 9 dias, que vai dizer: como pode um jovem, como pode uma pessoa, um adulto, mas o texto lá refere jovem, guardar impuro o seu coração? Como pode a gente guardar impuro a nossa mente pura? Como pode a gente guardar os nossos olhos puros? Se a gente olha para a televisão, só tem mentira. A gente olha para os telejornal da Rede Esgoto, da Band, da Rede Record, que começou até bem, e hoje está tudo corrompida. Como você vai saber o que é verdade e o que é mentira? Aí você vai para a rede social, que talvez ainda tenha uma segurança. Aí encontra lá só mentira, mentira, mentira. Aí se for do lado de um diz que é fake news, se for do lado do outro é fake news. Tudo agora é mentira. Quem está falando a verdade? Mas uma coisa eu quero te dizer. Jesus disse: conhecereis a minha verdade, e a minha verdade te libertará. Se pois o Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. A verdade que você precisa, querido, é estar em Jesus, é viver por Jesus, é crer em Jesus, é permanecer em Jesus, porque Ele tem uma verdade. Eu voltarei para buscar a minha igreja, e na onde eu estiver, a minha igreja estará comigo também. Essa verdade é suficiente, igreja. Ele disse: não turbeis os vossos corações. Está lá em Mateus não, João 14. Não turbeis os vossos corações. Creia em Deus, creia em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há o que, igreja? Há muitas moradas. Muitas. Você está lá? Você está lá? Você está lá? Tem muitas. Não está dizendo que é só uma. Muitas moradas. Se não fosse isso, eu não diria: irei preparar lugar. Deixa eu te dizer algo. Jesus estava na onde quando ele falou isso? Na onde? Na terra. Então o lugar não estava preparado ainda. Ele precisava ir. Olha a chave que preparou o lugar para você, Zé. Quando ele abriu os braços, irei! Ele estava ainda para ir para a cruz. Ele estava ainda para ser
disseram? Aleluia. Eu quero ir onde Jesus estiver. Glória a Deus. Se ele estiver no inferno, eu quero ir para lá. Ele disse que na onde ele estiver, e na onde ele estiver, irmão, se torna santo. Na onde ele estiver, tudo muda. Na onde ele estiver, a coisa acontece, igreja. Eu olho para a gente tem muita fé, igreja. A gente não andou com Jesus fisicamente, mas olha o privilégio. Não andamos com ele do lado, mas ele disse: vocês são o meu templo, e a minha casa, e a minha morada. Aleluia! Quando Jesus andar com ele do lado, ele está dizendo para mim e para você: eu não quero só andar do teu lado, eu quero estar com você todos os dias, porque você é a minha casa, a minha morada. É em você que eu faço a minha morada, igreja. Glória a Deus. Tem algo. O tempo está próximo, igreja. A igreja tem brincado. E grande as coisas, e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Você precisa guardar a palavra. Se lembra que o salmista diz: guardei a palavra para o quê? Não pecar contra o meu próximo ou contra o Senhor. Você não peca contra o seu próximo, irmão. Ninguém peca contra o próximo. Quando você peca é contra Deus mesmo. E quer que eu te diga quando você peca consciente? O que você está dizendo? Quem quer saber? Você está dizendo que a morte de Jesus não foi suficiente para pagar o seu pecado. Você está declarando: Jesus, eu não mandei o Senhor pagar, não. Eu quero continuar pecando. Porque Ele disse que pagou por todos os nossos pecados. E o que é todos? Os que você pecou ontem e os que pecou hoje. E se nós dissermos, João vai dizer, se a gente disser que não somos pecadores, estamos mentindo. E se afirmarmos, estamos chamando o próprio Cristo de mentiroso. Isso é um perigo. Mas existe o pecado consciente e o pecado inconsciente, igreja. De nós saber que não podemos pecar e pecamos. De nós saber que Ele pagou por o pecado do adultério e a gente continuar adulterando. De saber que Ele pagou por o pecado da mentira e a gente continuar mentindo. De saber que Ele pagou pelo pecado de não matais e a gente continua matando. De saber que Ele pagou pelo pecado de honrar o pai e mãe e a gente não honrar. Ele está dizendo: tu é consciente. Você não vai ser condenado porque você pecou. Você vai ser condenado porque você sabia que não poderia pecar, mas mesmo assim disse: eu não aceito o que Ele fez por mim. Amém? Observamos que o tempo está próximo. Os 3 primeiros versículos. O que é que você aprendeu no primeiro versículo? Você pode me falar? Pode ler, o texto está aí. Tem 4 pontos específicos, muito maravilhosos no primeiro versículo. Vou dar 1 minuto para vocês falar. E aí, quem pode me falar algo sobre o versículo? É do primeiro, é? Primeiro. Eu aprendi sobre Deus deu primeiro
primeiramente a revelação para Jesus Cristo. E de Jesus Cristo foi passando de geração em geração. E hoje temos nós para passar para aqueles também que estão necessitados. Então existe uma necessidade de não parar em você. Dar continuidade. Quem tem mais? Pode falar. Entendi que ele está abreviando dias. Abreviando. Abreviando os dias, né? E está acontecendo, né? Esse é o versículo 1, né? Abreviando os tempos. E ele falou em Mateus: se não abreviasse os tempos, até os escolhidos seriam enganados. Que o amor de muitos tem esfriado. Tem mais? Rebeca. Viviane. Beninha, pode falar. Eu estava tendo 3, né? É. Eu bem-aventurado e lê e os que ouvem palavras desta profecia e guarda as coisas deve guardar minha palavra Guardar. e ler, né? Ler. É exatamente, é um foco. Ouvir é ler e ouvir. Não tem como você guardar algo se você não ler e ouvir de alguém. É engraçado que a gente tem uma facilidade muito grande de filtrar as coisas ruins, né? A gente ouve e rapidamente fica na mente ali o dia todinho. Quer entender o que eu quero falar? Logo cedo, assim que você se levantar, se você ouvir uma música, seja ela mundana, seja ela evangélica, a infâmia fica na sua mente o dia inteiro, irmão. E se for secular, aí é que fica. Doido pra você dar uma cantada. O professor manda estudar pela manhã, que é quando memoriza, né? Exatamente. Logo cedo é o seu café da manhã a palavra. Porque durante o dia a sua meditação é nela. Você fica citando, de repente você começa a lembrar lá do texto de Apocalipse, aí você fica, rapaz, esse texto, tá. Você tá com a Bíblia, mas você tá com ela no coração. Aí você fica citando, aí você já fica naquela expectativa, eu ficava bem assim, rapaz, quando eu tiver alguma oportunidade eu ir na igreja, o negócio vai pegar fogo, glória. Passei o dia meditando nela. Mas eu não estava na escritura. Mas eu li logo cedo e fiquei mastigando ela dentro de outra. Exatamente. E guardei. Guardar. É importante guardar. Alguém tem mais? No texto 2. O que você aprendeu no texto 2? Agora Jesus testificando da palavra de Deus. Testemunho, né? A gente não pode dar um testemunho sem ver, né? Sem ver. E ter a certeza. Olha, observamos que o verso 2 é João declarando que testificou e que testemunhou do que viu e do que ouviu lá em cima. Então precisamos aprender uma coisa. Observe que mais uma vez, quando a gente está lendo, a gente está vendo? Sim ou não? Acho, como é que vai perceber? Leitura, né? Pois. Então, ler e ouvir, irmão, é importante demais. Para que você possa ter uma clareza. E aqueles que não sabem ler de fato, a palavra penetra da mesma maneira, queridão. Porque você não está lendo, mas tem alguém citando o texto. Nós vai em João, né? Lá na obra. Os 4 evangelhos nós estudamos na obra praticamente. Na caixinha de som. Isso agora nós vamos ter a Bíblia dentro dessa obra. O dia todo, irmão. O evangelho de Mateus
Mateus, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos e entramos em João. E eu disse, irmão, vamos escutar o Novo Testamento todinho, quando terminar nós vamos pro velho. Tá entendendo? E nós foi pegando, o senhor estava também, nós foi pegando texto, aí quando viu uma passagem, aí nós começávamos a falar daquela passagem. Isso aí é meditar. Então vai ter, quando você chegar para ler a Bíblia, irmãinha, vai ter mais clareza, vai ter mais facilidade. Porque você já ouviu, você discutiu ali com os irmãos sobre o assunto. Porque, irmão, cada um da gente tem uma visão. Agora, deixa eu dizer, biblicamente, cada um tem uma visão. Mas no final, todas têm que levar a Cristo. Porque se não levar, se tiver outro evangelho diferente desse, não é de Deus. Todos têm que levar a Cristo. Vamos lá, o que Marcelo falou. A gente precisa observar, ver, ter certeza, para primeiro sair por aí dizendo, eu sou Deus de mundo. Tava lá, rapaz! Nem tava. Uma vez eu trabalhei em uma firma e eu fui dispensado injustamente. Nesse dia eu fui dispensado injustamente. Nesse dia eu sou sincero. Eu gostava de ir para a obra logo cedo, eu trabalhava muito longe, saía às 5 da manhã e do ponto que eu descia até a obra andava uns 5 km de pé. E tinha dia que eu me atrasava. E dia de segunda-feira, sabe que quem bebe é uma tristeza. Chegava daquele jeito ressacado. Era casas, oxe, passava o todo dormindo, meu irmão. Quando o mestre vinha lá no muro, era pequeno das casas, nós saía pulando. De casa em casa. Só que teve uma segunda, isso eu fazia várias vezes. Só que teve uma segunda que eu não fiz. E o mestre passou e disse que não me viu na obra. E declarou, na minha com uma advertência de 15 dias, declarou lá na obra que eu não tinha comparecido na obra. Ele assinou 15 dias de suspensão porque eu estava batendo o cartão e não vinha para a obra. Eu chamei ele e disse, mestre, por favor, o senhor sabe onde eu moro? Sei. O senhor sabe que daqui dessa obra eu acho que eu e alguns amigos somos os que trabalham mais longe. Nós temos que atravessar Maceió inteiro para chegar até aqui. O senhor acha que eu ia sair de casa, bater o cartão, voltar para casa e 5 horas voltar aqui para bater o cartão? Ele, eu não quero saber. Sai, tá de brincadeira, irmão. O senhor não aceita essa notificação. Você tem que aceitar, já está aceito. Problema seu. Aí eu não aceito. Se eu fizesse, eu aceitava. Se fosse exatamente tudo que eu estava fazendo antes, dormindo, eu ficava calado, irmão. Porque eu estava fazendo. Mas essa daí eu não aceitei. Isso não vai para a justiça, irmão. Não quero saber. Fui para a justiça. Agora, a parte interessante é essa. Que eu liguei para uns amigos meus. E aí, fulano, vai ser minha testemunha que eu vou ser a de vocês. Mas os caras não estavam nem comigo. Mas foram. Só porque ele gostava do mestre. E depois o mestre saiu botando tudo para fora também. Porque foram testemunhar. Apesar que no dia não precisou nem que eles entrassem. Porque o advogado declarou que a minha batida de cartão estava lá, tanto na entrada como na saída. Ganhei a causa sem precisar nem de testemunha. Mas eu ia levar a testemunha para lá para firmar, não estava lá não. Então você precisa ter cuidado, igreja. Que muita gente é comprada para testemunhar. Quer que eu te prove? Biblicamente. Os soldados foram comprados para dar testemunho que roubaram o corpo de Jesus do sepulcro. Foram comprados, irmão. O
os sacerdotes começaram a comprar pessoas para condenar Jesus. Mas comprar mais forte foi isso. Olha, o soldado estava na porta. Eles tinham certeza que Jesus, ninguém tinha roubado o corpo de Jesus. A Bíblia fala isso. Mas os caras disseram: dá testemunha errada aí. Eles deram. Agora você acha que esses homens deram testemunho errado por causa do dinheiro ou por causa que estavam com medo de morrer? Eles iam morrer, irmão. Eles iam morrer. Por quê? Eles eram guarda. O Império Romano de César não aceitava falha. Quer que eu te prove? Se lembra lá quando o carcereiro, em Atos 6:16, Paulo e Silas fogem? O que era que o homem ia fazer? Por que ele ia se matar? Porque ele ia morrer. Aí Paulo disse: não, nós não podemos fazer isso. Vai morrer. Na hora da casa dele precisa ser salvo. Vamos voltar. Jesus não salva ninguém, Maria e José. Jesus não liberta ninguém para que ninguém venha morrer. Jesus não vai libertar você para que outras pessoas venham morrer, mas Ele vai libertar você para que você possa salvar pessoas, para que você possa salvar famílias, igreja. Jesus não liberta você para causar prejuízo em pessoas. Jesus não curou você para você inflamar a vida. Jesus te curou para você curar. Jesus te libertou para você ajudar outras pessoas a ser libertas. Jesus abriu tua visão para você ajudar outras pessoas a abrir a visão, igreja. Você está entendendo, igreja? Então, o tempo está próximo. Deixa eu ler aqui só esse finalzinho aqui. Significado do Apocalipse, né? Revelação, autoria, autor, apóstolo João. Local, qual foi o local que foi escrito? Ilha de Patmos. Destinatórios. Oi? As igrejas da Ásia Menor. Qual foi o propósito? Da esperança ao quê? Ao povo de Deus. Ao povo que crê. Já começou a ter uma clareza que o livro do Apocalipse não é uma abominação? Ao finalzinho, da esperança ao povo. Chega aqui. Vira a tua folha aí rapidinho. Como memorizar o Apocalipse? Lê aí, Rebeca Fernandes. Não, só essa parte de baixo. Como memorizar o Apocalipse? Esboço geral do livro de Apocalipse, com o propósito de auxiliar a memorização. Olha, esse aqui é um esboço geral. Eu vou citar ele para vocês, que a gente dá continuidade no próximo estudo. Não pense que nós vamos sair invadindo, porque senão nós não vamos entender nada. É todo detalhado esse livro. E o meu maior foco aqui é que você memorize. Não vou dizer que você vai conseguir memorizar o livro todo, que é impossível fazer isso. Ninguém consegue. Mas eu quero apenas que você entenda que ele é um livro que precisa ser lido, revelado e tirado o véu. Ele precisa ser mostrado, testificado, notificado, enviado, passar adiante, porque ele não é um livro qualquer. Ele é um livro que traz o quê? Esperança para o povo de Deus. Vamos lá, panorama do Apocalipse.
As 7 igrejas. Primeiramente, a gente vê no primeiro capítulo, é a apresentação, que é os primeiros versículos. Nós só foquemos nos 3 primeiros versículos, mas tem muita coisa para frente. Observamos que a apresentação. Quem foi que se apresentou aqui? Jesus se apresentou como aquele que teve a revelação. Deus se apresentou como aquele que deu a revelação. Aí nós observamos que foi enviado aos anjos. Os anjos passou para João e João passou para a igreja. Então teve uma apresentação geral. Não chegou na nossa mão de qualquer jeito. Se apresentou o autor, se apresentou o tempo, se apresentou para que esse livro foi escrito. Então vamos lá. Primeiro, a apresentação. O 1, o 2 e o 3. As 7 igrejas. O 4, a visão do trono. O 5 e o 6. Os 7 selos. Os 7, os remidos do céu. O 8 e o 9, as 7 trombetas. O 10, o livro. O 11, as 2 testemunhas. Verso 12, a mulher e o dragão, que é o diabo. Verso 13, as bestas, as 2 bestas do mar e da terra. Verso 14, a colheita dos salvos. 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. 17 e 18, a grande Babilônia. Verso 19, bordas do cordeiro. O 20, milênio e o juízo final. Verso 21, novos céus e nova terra. Verso 22, conclusão do livro. Então vou pedir que você vai levar a folhinha para casa, né? Você vai meditar. Você vai memorizar isso aqui, ó. Deixei fácil para você memorizar. Tá difícil de memorizar? Porque depois eu vou perguntar para vocês se vocês abrirem. Na onde está as ordens. Vão memorizando. Chegar para Jadson. Na onde está, Jadson? A abertura do livro. Está no verso 22 ou no verso 1? Na onde está, Deus? A visão do trono. Está no 4 ou no 5? Já memorizou? Memorizou não. Alguém memorizou alguma coisa aí? Tá vendo que não é fácil? Só a primeira. A primeira é o quê? Vou ver no seu comentário, que é as 7 igrejas. A primeira. É a primeira. Olha, a primeira é 7 igrejas. Memorizou bem. A apresentação. Então, hoje só foi uma apresentação dos 3 primeiros versículos. Mas na próxima semana nós vem com mais cursos. Eu acredito que vai vir mais gente. Mas só o fato de você estar aqui, irmão, Jesus está muito feliz. E vou dizer um negócio para vocês. Vocês me deixou muito feliz por estar aqui. Se tivesse um, eu ia estar feliz. Mas dá prazer quando a igreja se reúne para estudar a palavra, para orar. Porque sabemos que nenhuma semente é lançada e a gente não vai ver os frutos. Porque toda semente, você pode ser impedido de semear, mas depois que você semeia, você não é impedido de colher. Então eu estou semeando algo bom na vida de vocês. E vocês estão semeando algo bom na vida de vocês, que é se dedicando à palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, finalizamos nos 3 primeiros versículos. Deixa eu ver aqui o que é que nós começamos na outra semana. Aí nós vamos exatamente começar sobre a abertura, a apresentação do livro. Nós vamos entrar com força, estudando os versículos tudinho.
Vamos finalizar. Peço que se coloque de pé. Vamos orar. Lá, tá bom. Peraí, daqui a pouco eu só para a gente memorizar esse texto aqui, eu vou ler os 3 versículos e já em seguida nós oramos. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos anjos as coisas que brevemente aconteceria, e pelo seu anjo as enviou e as notificou notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de poder te louvar, de poder te adorar. Espírito Santo, obrigado, ó Deus, pelo privilégio, Senhor, de ouvir e ler a sua palavra, de poder sentar, meditar, Senhor, Pai, para a gente estar apto a ensinar, para a gente estar apto a levar essa palavra, para a gente estar apto a receber as revelações que há nesse livro, para a gente estar apto a receber as bênçãos que está nesse livro, Senhor. Senhor, tira o véu dos olhos dos teus servos, tira o véu do coração, Senhor, que revela as profundezas, revela aquilo que está escondido profundo para os teus servos. Pai, o Senhor revelou, Senhor, para Jesus, o Jesus passou para os anjos passou, Senhor, para João, e João passou para a igreja, Senhor, e aqui está em nossas mãos, Senhor, o privilégio da gente poder, Senhor, meditar, Senhor, buscar, testificar, porque o tempo está próximo, Senhor. E bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam as palavras desse livro, ó Senhor, porque sabemos, Pai, que o tempo virá, Senhor, que o Senhor vai buscar a sua igreja. Sabemos que a guerra vai vir, a batalha vai vir, mas a sua presença, Senhor, está acima de todas as lutas, acima de todas as batalhas, Senhor. Pai, te pedimos, ó Deus, te agradecemos, abre o nosso entendimento, que os teus servos, Senhor, ao longo da semana possa meditar, possa buscar, possa clamar, possa se humilhar com essa palavra, para a honra e a glória do seu santo nome, para que quarta-feira, Senhor, a gente possa, Senhor, discutir, Senhor, sobre esse texto, aprofundar-se sobre esses textos, buscar as riquezas, buscar, Senhor, a plenitude do seu Espírito, Pai. Pai, te pedimos e te agradecemos. Leva os teus servos em paz e que o seu nome venha ser glorificado e exaltado hoje para todos sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. A igreja pode dizer amém? Amém. Quantos vão meditar nessa apostila? Irmão, gasta tempo. Começa logo cedo. E outro. Aqui, ó. Vira aí sua folhinha rapidinho.